Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como segundo vídeo, eu resolvi escolher um tema bem espinhoso. Hoje eu vou falar sobre feminismo e feminicídio. Talvez eu tenha sido ousada, mas eu acho que atualmente é muito importante a gente falar sobre isso. Minha principal motivação para fazer esse vídeo foi um podcast que eu assisti recentemente, muito interessante, que se chama Praia dos Ossos. Além de ser uma belíssima praia em Búzios, na Praia dos Ossos também, foi onde aconteceu um crime bem chocante há cerca de 40 anos atrás. Os dois personagens principais, vítima e assassino, eram pertencentes à alta sociedade brasileira, lindos, ricos, com vidas invejáveis, daquelas de novela do Manuel Carlos, mais ou menos nisso aí. Infelizmente, o decorrer das coisas não foi muito assim. O caso ficou ainda mais famoso e muito emblemático, principalmente por como o assassinato foi julgado, pelo menos na primeira vez. Era o final dos anos 70. Se hoje a gente sente que a sociedade brasileira é altamente conservadora, vocês imaginem há cerca de 50 anos atrás. As mulheres eram criadas exclusivamente para serem seres do lar. Inclusive a Ângela Diniz, que foi a vítima desse crime. Só que é aí que a história da Ângela começa a mudar. Ela foi criada com esse intuito e até um certo momento da vida dela fez parte das estatísticas. Quando a Ângela se separa do primeiro marido dela, ela rompe com essa sociedade dos costumes e passa a viver de uma maneira muito livre. E aqui eu digo livre porque eu vou evitar fazer qualquer julgamento de valor do comportamento da Ângela. Mas vocês imaginem que, para a época, uma mulher desquitada, que não vivia com os filhos, que trocava de parceiros sexuais com muita frequência, ela escandalizava. E justamente por isso, no primeiro julgamento do assassino, o então namorado dela, Doc Street, a defesa se concentrou em usar esse comportamento da Ângela como justificativa pro assassinato dela. Eu tenho que fazer uma confissão. Muitas vezes eu interpretei a personalidade da Ângela dessa forma, como se ela estivesse procurando problema, como se o fato dela ser uma mulher intempestiva, ela ser uma mulher liberada sexualmente, por ela despertar muitas paixões, fosse razão pro assassinato dela. Ela não era aquele tipo de mulher que a gente admira, que a gente quer ser, que a gente se identifica. Aquela mulher que trabalha, que constrói uma carreira, ou que se dedica aos seus filhos, que tem uma conduta exemplar. A Ângela não era nada disso. De certo modo, a Ângela era até bem consequente. E como isso tudo representou um papel fundamental para que o Doca fosse quase que absolvido num primeiro julgamento. Ao longo de 2 anos, outros casos de feminicídio aconteceram, com mulheres com condutas muito mais exemplares do que a da Ângela. E é aí que a gente tem esse turning point na opinião pública. O Doca é levado a julgamento novamente e finalmente ele é condenado a 15 anos de prisão. Mas por que houve isso? Porque outras mulheres precisaram morrer para que a sociedade e as próprias feministas se indignassem com o assassinato da Ângela Diniz. Porque no fundo, até mesmo o feminismo e nós mulheres empoderadas, politizadas, engajadas, rejeitamos certos personagens que a gente não acha que tenham a ver com a nossa história. Eu acredito que isso tenha sido o fator fundamental, não só de como a Ângela foi julgada, porque mais que o assassino dela, quem foi julgada nos tribunais foi a Ângela, a vítima morta, que não podia se defender. E como a memória dela permaneceu até hoje. É claro que, como eu falei aqui, a Ângela estava muito longe de ter uma conduta ilibada. Ela estava longe de ser uma pessoa que inspirasse pena. Uma mulher que não estava nem aí para discutir papéis de gêneros ou a importância das minorias na sociedade. Também pudera. Ela é o que nós hoje chamamos de alguém privilegiado. Não fazia parte da vida dela pensar nessas questões. Alguém que tinha tudo e todos os seus pés, só queria aproveitar a vida. E quando ela morreu, é muito mais como se ela pagasse um preço
por ter tudo e agido de maneira tão leviana. Mas será que isso justifica? Como eu disse pra vocês, em alguns momentos da história, tantas coisas me causaram repulsa que eu realmente achei que ela ia acabar dessa forma de um modo ou de outro. E aí eu comecei a questionar o meu próprio feminismo. Peraí, o quão feminista sou eu se eu tô culpando uma mulher pelo seu próprio assassinato? Se eu tô fazendo parte da acusação dela de que ela mereceu o fim que ela teve? E aí é que pra mim é o ponto principal do feminismo e que todas nós mulheres deveríamos pensar. O feminismo ele serve para contemplar todas as mulheres. Não importa sua raça, sua conduta, seu status social. E serve para assegurar direitos básicos a todas as mulheres, inclusive equidade de gênero, que é o que a gente não tem hoje. Por que que existe o feminicídio? Porque independente da conduta da mulher, existem muitos homens, e a sociedade ensina isso a eles e a nós, de que eles têm direitos sobre nós, de que as mulheres ainda são uma propriedade dos homens. E não importa se elas sejam levianas, se elas sejam do lar, se elas sejam amante ou se elas sejam esposa. O que acontece é que muitos homens, não importa o que eles pensem, eles se sentem no direito de fazer o que quiserem com elas, inclusive matá-las. Recentemente a gente teve aqui no Rio de Janeiro o caso de uma juíza, também não uma mulher sem escolaridade, sem cultura, sem esclarecimento. Uma juíza foi assassinada pelas mãos do ex-marido na frente das 3 filhas. Feminicídio. Por quê? Porque ele não aceitava o fim do casamento. Porque ela não tinha uma vida ilibada suficiente que ele se sentiu no direito de matá-la? Porque ela deu motivos para que ele cometesse um assassinato? Não. Até onde soubemos, a juíza tinha uma conduta para ninguém botar defeito. Mesmo que ela não tivesse tido, como foi o caso da Ângela Diniz, do podcast, isso não faria nenhuma diferença. E é aí, pra mim, que tá a espinha dorsal do problema da nossa sociedade. Todos nós, inclusive nós mulheres feministas, carregamos muito da nossa conduta cristã e de valores, de princípios que não são errados, mas que muitas vezes nós usamos para julgar as pessoas, quem tá certo, quem tá errado, quem merece, quem não merece. E quando a gente começa a envolver com esse tipo de causa, essas questões também se confundem com as pautas que nós defendemos. Afinal de contas, nós somos seres humanos, o que a gente faz na nossa vida carrega uma certa pessoalidade. E é ok haver traços de pessoalidade nas funções que a gente desempenha, mas a gente precisa repensar como a gente trata questões tão caras a nós e se elas são embutidas pelos nossos valores e, pior, pela nossa capacidade de julgamento. Então acho que a gente precisa repensar tudo isso, tentar desconstruir nossas próprias ideias, pensarmos sobre a questão do feminismo como um movimento que trate todas as mulheres como iguais, como um movimento que seja provedor de capacidades e direitos iguais a cada uma de nós, independente das características pessoais de cada uma delas. Que a gente consiga ser mais empática, entendendo a história de cada uma e fazendo valer a lei que nenhuma mulher merece ter um fim trágico, independente da conduta dela. Que nossas condutas, mesmo que não aprovadas pela sociedade, não nos torne réis quando nós somos as vítimas. Meu desejo daqui pra frente é que se torne menos necessário falar sobre isso, porque isso já vai estar embutido em todas as pessoas e que a gente possa finalmente caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária para nós mulheres. Hoje eu fico por aqui. Sei que o vídeo hoje não foi tão leve quanto costumam ser os meus vídeos. É um tema bastante delicado, como eu disse para vocês, mas a gente precisa saber que não dá para ser engraçada e leve o tempo todo quando tem tanta coisa rolando
e tanta coisa grave. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa repensar essas questões. Eu espero que eu tenha dado uma contribuição para isso. Espero que vocês, como minha audiência, tenham gostado e que tenha provocado reflexões importantes em vocês. Fica aqui o meu mais sincero agradecimento por terem me assistido até o final e peço a contribuição de vocês também aqui embaixo nos comentários, por direct no meu Instagram, sobre o que acharam desse vídeo e pra gente debater mesmo. Estamos aí para isso. Um beijo e até o próximo vídeo.